Segundo é aquilo que a gente costuma chamar de uma Bill of Rights, que é a tábua de direitos do cidadão. Olha, que não é muito diferente dos direitos que estão ali nos direitos humanos que saem da Constituição, da Revolução Francesa. É aquilo, é o direito de ir e vir, o direito de você fazer acordo com quem você quiser, o direito de liberdade de expressão, o direito de... Você organiza ali o direito de formar partido, tudo mais. A partir do momento que você tem isso, tendo isso constituído, você faz lei. E aí lei você... É lei ordinária mesmo. Aí você aprova, desaprova, você muda, você mexe e tudo mais. É claro que precisa ter emendas de vez em quando. Eu não sou contra emendas à Constituição. A tecnologia muda a maneira como a gente se comunica. Os costumes da sociedade se transformam, entendeu? A Constituição está dizendo que casamento era homem e mulher. É flagrantemente uma violação do direito de pessoas que querem casar. Dois homens que querem casar, duas mulheres que querem casar. Se a sociedade chega à conclusão em determinado momento que esses direitos têm que ser estendidos, esses direitos têm que ser estendidos. Então, existem, como as sociedades mudam e a tecnologia muda e tudo mais, emendas são necessárias. Eu levantaria ainda uma questão a respeito de plebiscito, que tem um desconforto que eu tenho com o plebiscito. Eu não sou contra o plebiscito, mas eu tenho um certo incômodo com o plebiscito pelo seguinte: tem uma coisa que as pessoas não costumam compreender a respeito de uma democracia liberal, que é o seguinte: uma democracia liberal não existe para garantir o poder da maioria. Uma democracia liberal existe para garantir os direitos das minorias. Quaisquer minoria de opinião, minoria étnica, minoria cultural, minoria de gênero, qualquer minoria que você pode... Todos nós fazemos parte de uma minoria, de alguma forma. Eu e o Felipe estamos na Kombi dos liberais brasileiros. Que é uma minoria. Entendeu? Num país de conservadores e socialistas, nós somos minoritários. E está tudo certo. Mas o ponto aqui o ruim que eu acho... Porque qual é a ideia de um parlamento? Em algum momento a gente chegou a esse acordo bonito que a gente não quer um tirano na nossa cabeça. Se a gente não quer um tirano na nossa cabeça e vamos nos propor a autogestão da sociedade, como é que a gente lida com o fato de que nós discordaremos? A gente precisa montar algum esquema, algum sistema para lidar com as nossas discordâncias de uma forma civilizada sem que a gente esgane um ou outro. Então, esse poder que é o poder legislativo, qual a ideia de uma Câmara Baixa, de uma Câmara dos Deputados? Você vai mandar para lá aqueles que são representantes das correntes de opinião da sociedade que têm voto suficiente para botar pelo menos um deputado na Câmara dos Deputados. E essas pessoas, elas vão viver exclusivamente de representar aquele conjunto da sociedade que as elegeu nos debates públicos. Este é um jeito melhor de você lidar com a legislação, com a criação de leis, do que você dá para toda a sociedade o plebiscito. Por quê? Porque o plebiscito vai tender, principalmente nas questões polêmicas, vai tender a permitir que a maioria se imponha sobre a minoria. E principalmente quando é polêmica, o que você quer preservar é justamente o direito das minorias. Então, eu tenho, não sei qual é a sua opinião, eu tenho um certo receio com plebiscitos, porque eu gosto dos instrumentos contramajoritários das democracias, ou seja, daqueles instrumentos que preservam as minorias da ditadura, da possibilidade de uma ditadura da maioria. Eu acho que o plebiscito é muito útil para questões locais. Assim, no local, no município, né? Numa coisa assim. Por exemplo, aliás, eu acho que plano diretor devia ser plebiscito, porque você vai mudar a vida do teu bairro, da tua cidade. Acho que você devia ter até a voz do povo. Eu acho que em coisas locais, eu acho que o plebiscito é muito eficiente. Agora, coisas complexas, como Constituição, aborto, casamento, essas coisas todas, não faz isso por plebiscito. É melhor um debate amplo na sociedade. Né? Ou como das armas. Ganhou e não adiantou nada, né? Não. Eu acho que precisa ser coisas muito específicas. Fala, Kratos.
Vamos lá, o Bruno Carvalho, ele fala assim, vocês acreditam que existe alguma chance do Bolsonaro conseguir retomar direitos políticos ou a história dele como candidato acabou? Eu acho que o Bolsonaro está numa situação muito ruim para ele, porque duvido que vão... Porque as mesmas pessoas que caçaram o direito dele não vão agora desfazer isso. Então eu acho que ele não recupera direito político e eu acho que ele vai ser preso pela toda a conduta que foi esse processo. Eu acho que ele não tem como escapar nem da cadeia e nem como rever direitos políticos. Você tem o comandante do Exército e o comandante da Força Aérea, da Aeronáutica, dizendo que o presidente tentou pressioná-los a apoiar um movimento para impedir o presidente eleito pelo povo de tomar posse. Você tem documentos impressos dentro do Palácio do Planalto, com registro da impressora do Palácio do Planalto, de uns projetos malucos, incluindo o assassinato do Alexandre de Moraes, do Lula e do Alckmin. Você tem uma quantidade de evidências com a qual é muito difícil de lidar. E, ao mesmo tempo, aqueles palhaços, né, do Augusto Heleno e do Braga Neto falando aos brados para tudo quanto é microfone de jornalista que queria ouvir que o Lula não ia tomar posse, isso com o Lula já eleito, né? Então, a quantidade de indícios de que a tentativa, de que o planejamento de um golpe de Estado houve, são muito grandes, e o Supremo vai interpretar isso como ferindo a nova lei de preservação da democracia. Aí alguém pode se virar e falar, mas o Lula, num determinado cenário político, o Lula foi preso, o cenário político mudou, o Supremo, essencialmente o mesmo Supremo, decidiu que o processo tinha que ser anulado, mas com razões jurídicas legítimas, tá? Mas, independentemente disso, embora as razões jurídicas tenham sido legítimas, só se levou em consideração aquelas razões jurídicas por questões políticas. Mas não, tudo bem, jogo jogado, Lula foi solto. O problema é o seguinte, tem uma diferença entre o Lula e o Bolsonaro como líderes de movimentos políticos, que é a seguinte: no momento, o que o Valdemar da Costa Neto, por exemplo, que é o presidente do PL, quer é o nome do Bolsonaro, a influência do Bolsonaro para trazer voto. E o Bolsonaro o mais longe possível. Se você perguntar para Gilberto Kassab, ele não vai te dizer em público, como o Valdemar não vai te dizer em público, mas o que o Kassab gostaria é os votos que vêm do bolsonarismo sem a presença do Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro tumultua, o Bolsonaro complica, o Bolsonaro atrapalha. O Bolsonaro criou um crescimento de...